Então, mais uma aula da apostila 4, o módulo 23, que trata de sistemas conservativos. Vocês vão abrir a apostila na página 132, onde vocês encontrarão os exercícios de aplicação. Mas vamos analisar primeiro as fórmulas que serão usadas agora nesse módulo. Continuamos, o módulo anterior, o módulo 22, falando de sistemas conservativos. Então, relembrando, num sistema conservativo, a energia mecânica é conservada, ou seja, em todos os pontos do sistema que forem analisados, a energia mecânica se mantém. A gente pode falar que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica de um ponto B, e assim por diante, quantos pontos a gente for analisar nesse sistema. Lembrando que toda energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional, mais ainda pode acontecer de aparecer a energia potencial elástica, ou seja, todas as energias presentes no sistema. Lembrando então as nossas fórmulas, Energia cinética, mv² sobre 2. Energia potencial gravitacional, mgh. E energia potencial elástica, EPE. K, que é a constante elástica da mola ou do elástico, x², que é a deformação da mola, o quanto ela foi esticada ou comprimida, dividido por 2. Vamos aos exercícios de aplicação. O número 1. A figura representa uma pista sem atrito, onde se move uma bola de 2 quilos, então dado importante, a massa. Ela parte do repouso no ponto A. Ou seja, no ponto A ela não tem velocidade, ela tem só altura de 15 metros, conforme o esquema, A gravidade vale 10. Ele pede na letra A velocidade da bola ao passar pelo ponto B. Então, se nós analisarmos aqui, o ponto B, ele não tem altura. A altura é 0, ele está paralelo ao solo. E eu preciso achar na letra A velocidade no ponto B. Se a energia mecânica ela é conservada, então a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. Observando, então, que no ponto A, como a velocidade é 0, nós não temos energia cinética, só energia potencial gravitacional no ponto A. No ponto B, nós não temos altura, não temos energia potencial gravitacional no ponto B, mas nós temos velocidade, então no ponto B só temos energia cinética. Colocando as fórmulas agora. Energia potencial gravitacional, m vezes g vezes h, energia cinética, mv² sobre 2. A massa aparece dos dois lados numa multiplicação. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos simplificar, Vamos tirar essas massas daí. A gravidade é 10, a altura no ponto A é 15, a velocidade eu copio, é o que eu quero achar, velocidade ao quadrado dividido por 2. Multiplicando em cruz aqui, a fração, não tem nada embaixo, é 1. 1 vezes v ao quadrado, v ao quadrado. 2 vezes 15, 30, vezes 10, 300. Só que aí nós achamos a velocidade ao quadrado, Tirando a raiz, para sumir com esse quadrado, Corta o quadrado com a raiz. Então, v, se fatorando aí, 10 raiz de 3 metros por segundo.
A letra B agora. A energia mecânica no ponto C. Como se trata de um sistema conservativo, a energia mecânica no ponto C, ela é igual à energia mecânica do ponto A. Ou ainda, eu posso falar que a energia mecânica do ponto C é igual à energia mecânica do ponto B. Aí eu tenho a opção de resolver um ou outro. Eu vou resolver a primeira que a gente fez aqui. Então, a energia mecânica no ponto C é igual à do ponto A. No ponto A, lembrando, nós não temos velocidade, só altura. Então, no ponto A, nós temos a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é calculada por massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa foi dada no início do exercício 2, a gravidade 10 e no ponto A a altura 15. Então, chegamos aí à conclusão que a energia mecânica no ponto C, 2 vezes 15, 30, vezes 10, 300 joules. Exercício de aplicação número 2. Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã nas posições mostradas na figura. Daniel tem o dobro do peso de André. Na verdade, aí o peso está no sentido da massa, né? Então, se o Daniel tem o dobro do peso, então ele tem 2 vezes a massa do André. A massa do André eu vou colocar como M, então a massa do Daniel é o dobro, 2M. E a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está seu irmão, já indicado aqui na figura como H, a altura do André, e H sobre 2, a altura do irmão. Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. Despreze as forças de atrito. É correto afirmar que, nessa situação, ao atingirem o solo, André e Daniel terão, então aí ele compara, né, a energia cinética e as velocidades. Então, na verdade, nós temos que, aqui no início, o André, a energia mecânica do André era somente a energia potencial gravitacional, só tinha a altura. A fórmula da energia potencial gravitacional, mgh. Então, nesse caso aqui, a energia mecânica do André vai ser M, porque a massa dele é M mesmo, vezes a gravidade, vezes a altura H. E nesse caso aqui, essa energia mecânica, quando ele chega no final da trajetória, ela é igual à energia cinética do André, porque nesse último ponto aqui, toda energia potencial gravitacional, que é energia de altura, foi transformada em energia cinética, energia de velocidade. Então, para o André, a energia cinética no final da trajetória e do tobogã vai ser mgh. Vamos pensar agora para o Daniel. A energia mecânica do Daniel. Ela é igual, nesse caso, Daniel está nessa posição paradinho, esperando para descer. Então, ele só tem a altura, energia potencial gravitacional. Como que eu calculo a energia potencial gravitacional? mgh. Só que agora vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque a massa do Daniel é o dobro da massa do André, ou seja, 2m vezes g, e muda aqui também, porque a altura que o Daniel desce o tobogã é h sobre 2. Então, simplificando aqui, a gente chega à conclusão que a energia mecânica do Daniel é mgh. E
quando ele desce esse tobogã, a energia mecânica ela é conservada, é a mesma aqui na altura h sobre 2 e vai ser a mesma aqui no final do trajeto do tobogã. Então, quer dizer que essa energia do Daniel, no final do tobogã, ela vai ser energia cinética. Então, a energia cinética, M vezes G vezes H. Então, nesse caso, a gente chega à conclusão aí que as energias cinéticas, tanto do André quanto do Daniel, elas são iguais. Agora, a gente precisa analisar aí, né, com energias cinéticas iguais, mas o que acontece com a velocidade ao final do trajeto? Então, se a gente sabe que a energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do final. E no início, tanto o André quanto o Daniel têm altura, energia potencial gravitacional. E no final, essa energia é transformada em cinética, podemos concluir, substituindo aqui as fórmulas, né? EPG e EC, que altura e velocidade são diretamente proporcionais. Então, quanto maior for a altura, estão na mesma linha, né? Por isso, diretamente proporcionais. Quanto maior a altura, maior vai ser a velocidade ao quadrado. Então, embora a energia cinética dos dois seja a mesma, né? A velocidade no final do trajeto ela é diferente. Por quê? Porque eles estão em alturas diferentes. Então, o item correto, letra D. Exercício de aplicação número 3. Em alguns parques de diversão, há um brinquedo radical que funciona como um pêndulo humano. A pessoa, presa por uma corda inextensível, amarrada a um ponto fixo de sua cabeça, é erguida por um guindaste até uma altura de 20 metros. Então, nesse ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto B, a altura, tá aqui, ó, é de 20 metros. A partir daí, ela é solta, fazendo um movimento pendular. Veja a figura. Então, ele vai fazer esse trajeto aqui, ele vai e ele volta. Se admitirmos a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezarmos qualquer tipo de atrito, a velocidade com que a pessoa passará no ponto A, que é o mais baixo da trajetória, em quilômetros por hora. Então, quando ela chegar aqui no ponto A, eu preciso saber a velocidade dela no ponto A. Então, nesse caso aqui, né, o correto seria utilizar essa altura aqui até o ponto A. Mas como ele não foi dado, né, essa altura até o ponto A, a gente vai acabar usando tudo mesmo na resolução do exercício. Então, olha só, a gente sabe, então, que a energia mecânica no ponto B tem que ser igual à energia mecânica do ponto A. A energia mecânica no ponto B, então, aqui nesse ponto ele só tem altura, ele não tem velocidade. Então, energia potencial gravitacional. No ponto A, né? Então, ele só tem velocidade. Então, energia cinética. Fórmula, colocando a fórmula da energia potencial gravitacional e colocando a fórmula da energia cinética. A massa, ela aparece dos dois lados, numa multiplicação. Então, a gente pode cancelar. Gravidade é 10. A altura no ponto A é 20. No ponto B é 20. A velocidade no ponto A a gente tem que achar, então copio o v² dividido por 2. É uma fração, que não tem nada, é 1, né? Multiplicando em cruz. 1 vezes v², v². 2 vezes 20, 40, vezes 10, 400. Tirar a raiz dos dois lados. Então, eu tenho aí que a velocidade é de 20 metros por segundo.
Mas aqui o exercício, ele pede a velocidade em quilômetros por hora. Então, multiplicando por 3,6 e passando de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, a velocidade dele, né, admitindo a altura de 20 metros, que não é a correta, né, é de 72 quilômetros por hora. Então, a alternativa correta, a letra E. Tarefa do módulo 23 agora. O exercício 6, 7, 8